Da bizarrice à crueldade, essas descobertas feitas por policiais mostram o lado mais sombrio da humanidade. Prepare-se para se chocar, se intrigar e até perder o sono. Número 20. Maleta com ouro e dinheiro em espécie. Consegue imaginar encontrar uma mala recheada com 89 barras de ouro e cerca de 134 mil dólares em dinheiro vivo? Parece cena de filme, mas foi exatamente isso que aconteceu em 2017. Na pequena cidade de Scandite, na Itália. Durante uma inspeção de rotina em ônibus, a polícia italiana foi surpreendida quando Hélio, um cão farejador treinado, detectou algo suspeito. Seguindo seu faro, os agentes chegaram até uma mala pertencente a um homem de 58 anos, que dizia ser ourives. O sujeito afirmava que o dinheiro e o ouro eram frutos de seu trabalho legal, e que ele estava apenas viajando da Suíça para a Itália. No entanto, ele não possuía qualquer documento que comprovasse a origem ou o destino do ouro e do dinheiro. A polícia, com o faro ainda mais aguçado que o do cão, confiscou imediatamente a bagagem e iniciou uma investigação por possível lavagem de dinheiro e evasão fiscal. O valor total da apreensão? Um espantoso 1.800.000 dólares. Mas o caso ficou ainda mais curioso. O homem já tinha antecedentes por fraudes e falsificações. Ele acabou sendo preso e acusado de contrabando e ocultação de bens ilícitos. Mais tarde, as autoridades italianas declararam que essa foi uma das maiores apreensões de dinheiro e ouro da história do país. Número 19. Gatos congelados no freezer. Em abril de 2022, a polícia do Arizona, nos Estados Unidos, recebeu uma denúncia anônima que os levou até Michael Patrick Turland, de 43 anos. O que eles encontraram em sua casa foi assustador. Um freezer cheio com 183 animais mortos, entre eles cães, gatos e aves. Alguns desses animais foram congelados ainda vivos. Infelizmente, esse tipo de descoberta não foi única. Voltemos a outubro de 2016, em Long Island City, Nova York. Um homem comprou uma unidade de armazenamento por 150 dólares, esperando encontrar objetos esquecidos ou itens comuns. Em vez disso, encontrou um pesadelo. Mais de 40 gatos mortos, armazenados em 2 freezers. Alguns estavam congelados juntos e um deles havia sido torturado. A polícia foi chamada imediatamente, e as imagens da cena foram descritas como nojentas e de partir o coração. A responsável por alugar a unidade, uma mulher de 66 anos, havia parado de pagar o aluguel em julho daquele ano. A crueldade revelada nesses casos levantou debates sobre saúde mental e maus-tratos aos animais. Número 18. Arma escondida dentro de um computador. Em 2016, no aeroporto de Houston, nos Estados Unidos, agentes da TSA, a Segurança do Transporte, estavam fazendo a checagem de bagagens como de costume. Mas aquele dia não seria como os outros. O raio-x acusou algo incomum dentro de um gabinete de computador. Ao abrir o equipamento, os agentes encontraram uma arma de fogo carregada, envolvida cuidadosamente em fita adesiva e escondida entre peças do computador. Para dificultar ainda mais a identificação, o responsável pela bagagem havia coberto a arma com argila de modelar, na tentativa de mascarar a superfície para evitar a detecção de impressões digitais. Só que essa estratégia inusitada não enganou os especialistas da TSA, que imediatamente chamaram a polícia. O passageiro foi detido no local e começou-se uma investigação. O caso virou um quebra-cabeça. Por que fita adesiva e argila? Tentativa mal planejada de escapar da detecção ou havia algo mais sinistro por trás? A resposta permanece em aberto, mas o incidente deixou todos em alerta sobre a criatividade de quem tenta burlar a segurança aeroportuária. Número 17. O tigre trancado na garagem. Imagine entrar em uma casa abandonada, no meio de Houston, no Texas, em busca de um lugar tranquilo para fumar um baseado, e encontrar um tigre vivo preso dentro de uma gaiola apertada. Foi exatamente isso que aconteceu em 2019, quando um homem decidiu invadir uma residência aparentemente vazia e acabou dando de cara com uma das cenas mais inacreditáveis da história recente da cidade. A polícia foi chamada imediatamente. No começo, nem os próprios agentes acreditaram no que estavam ouvindo, achando que o denunciante estava sob efeito de drogas ou alucinando. Mas ao chegarem no local, encontraram um majestoso felino confinado num espaço minúsculo, com carne crua por perto, uma tentativa ridícula de mantê-lo alimentado.
O animal estava visivelmente estressado, desnutrido e com sede de liberdade. A operação para resgatá-lo parecia cena de filme de ação. Os agentes sedaram o tigre, usaram uma empilhadeira para removê-lo com segurança e o transportaram até um abrigo de animais. Mas o final é feliz. O animal foi levado para o Cleveland Emory Black Beauty Ranch, em Murchison, no Texas, uma área de 5 hectares, repleta de verde, onde já viviam outros 2 tigres e mais de 800 animais resgatados. Número 16. O esconderijo secreto de um jardineiro Miami, cidade do luxo e das festas, também esconde histórias sombrias por trás das fachadas brilhantes. Luiz Hernandes Gonzalez, de 44 anos, era dono de uma loja de ferramentas para jardinagem no norte de Miami-Dade. À primeira vista parecia um cidadão comum, mas havia rumores há anos de que ele estava envolvido com o tráfico de maconha. Rumores que ligavam sua loja a redes ilegais de Tennessee até a Flórida. A paciência da DEA, a agência antidrogas americana, finalmente deu frutos. No dia 28 de junho de 2016, policiais invadiram sua loja esperando encontrar provas, mas ficaram boquiabertos com o que havia lá: $180 mil em dinheiro vivo e estoques de maconha com nomes como Super Skunk e Chernobyl. Mas o verdadeiro choque veio no dia seguinte. Em um bairro nobre chamado Miami Lakes, na residência de Luiz, escondida atrás de portões altos, os policiais descobriram um compartimento secreto acessado apenas pelo sótão. Lá dentro, encontraram 24 baldes laranja da loja Home Depot, todos recheados com pilhas de notas de $100, embaladas com perfeição. O valor estimado? De 10 a 20 milhões de dólares, a maior apreensão de dinheiro em espécie da história do condado de Miami-Dade. Além disso, encontraram um arsenal com esteroides anabolizantes e uma metralhadora Tec-9 carregada. Luiz foi preso, acusado de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e posse ilegal de arma de fogo. Sua irmã, Salma, de 32 anos, também foi detida por participação nos crimes. Número 15. Os heróis da Marvel no submundo de Lima, no Halloween de 2022, enquanto as crianças de Lima, no Peru, se fantasiavam para pedir doces, um grupo muito diferente de pessoas também se vestia de super-heróis, mas com uma missão real: combater o crime. 4 policiais peruanos se disfarçaram de Homem-Aranha, Capitão América, Thor e Viúva Negra para invadir um esconderijo de traficantes em um dos bairros mais perigosos da cidade. A operação, batizada de Marvel pela polícia, foi tão cinematográfica quanto eficaz. Armados com equipamentos especiais, os policiais derrubaram a porta de aço do imóvel e entraram com armas em punho, surpreendendo os criminosos. 3 homens e uma mulher foram presos na hora. O que encontraram dentro da casa foi impressionante. 3.250 pacotes de pasta base de cocaína, 287 porções de cocaína refinada, 127 pacotes de maconha. Tudo isso somando cerca de 278 quilos de drogas. Essa foi uma das maiores apreensões da história do Peru, e os heróis da vida real foram celebrados como os Vingadores locais, lutando contra forças do mal que existem de verdade. Número 14. Os segredos perturbadores de Anatoly. O colecionador de túmulos Anatoly Moskvin era historiador, autor e fluente em várias línguas, mas também tinha um fascínio macabro: a morte. Com apenas 13 anos, foi forçado a beijar o corpo de uma menina de 11 anos durante um funeral, e esse momento o marcou para sempre. Ele passou a acreditar em magia e ressuscitação, o que o levou por um caminho sombrio. Entre 2005 e 2007, Moskvin visitou mais de 750 cemitérios na Rússia. Documentava túmulos com obsessão, pesquisava a vida dos mortos e recolhia seus pertences. Mas o verdadeiro horror ainda estava por vir. Ele desenterrou 29 corpos de meninas e jovens mulheres que haviam morrido tragicamente, levou-os para o apartamento onde morava com os pais e os transformou em bonecas de tamanho real. Usando cera, tecido, maquiagem, olhos de vidro, roupas e perucas, ele os preservava e os tratava como filhas. Dava nomes, conversava com elas, realizava rituais para trazer suas almas de volta e alegava ter poderes psíquicos que o permitiam se comunicar com os mortos. Seus pais, incrivelmente, acreditavam que as bonecas eram apenas parte de um hobby estranho. A verdade só veio à tona em 2011, quando a polícia investigava casos de violação de túmulos.
Ao invadir o apartamento, se depararam com um cenário grotesco. Moskvin foi preso, mas, diagnosticado com esquizofrenia paranoide, foi internado em um hospital psiquiátrico em vez de ir para a prisão. Desde 2011, ele permanece sob custódia, como um dos casos mais assustadores da história criminal da Rússia. Número 13. O segredo do Lago Foss. Em setembro de 2013, a pacata cidade de Saire, em Oklahoma, nos Estados Unidos, viu seu passado emergir, literalmente, das profundezas do Lago Foss. Durante testes de um novo sonar, agentes da polícia encontraram algo inesperado sob as águas turvas. 2 carros submersos, um Chevrolet verde de 1952 e um Chevrolet Camaro azul de 1969, ambos escondendo esqueletos humanos em seu interior. No Camaro estavam os restos mortais de 3 adolescentes da própria cidade de Sayre: Jimmy Allen Williams, de 16 anos, Leah Gale Johnson, de 18, e Thomas Michael Rios, também de 18. Eles haviam saído juntos para assistir a um jogo de futebol ou caçar, já que 2 espingardas enferrujadas foram encontradas no carro e desapareceram sem deixar rastros. Por décadas, as famílias viveram na angústia da incerteza, sem saber o que havia acontecido naquela noite. No Chevrolet verde estavam os restos de John Alva Porter, de 69 anos, Claiborne Hammock, de 42, e Nora Marie Duncan, de 58, também desaparecidos desde 1969. 3 histórias esquecidas que voltaram à tona depois de tantos anos submersas. Após exames de DNA, todas as identidades foram confirmadas e a causa da morte determinada como afogamento acidental. As águas do Lago Foss guardaram por décadas um mistério que, enfim, encontrou uma resposta, ainda que tardia. Número 12. O jacaré guardião da maconha Castro Valley, Califórnia. O que parecia uma simples visita de rotina para checagem de liberdade condicional virou uma história digna de filme bizarro. Os agentes foram até a casa de Asif Mayar, um morador aparentemente comum, mas o que encontraram lá foi chocante: um jacaré de 1,5 metros de comprimento dentro de um tanque de acrílico. Mas o réptil não estava ali por acaso. Ele guardava 34 libras de maconha, avaliadas em cerca de $100 mil. O animal, batizado de Mr. Teeth, foi adquirido por Mayar em 1996 como uma homenagem ao rapper Tupac Shakur, mas com o tempo passou a desempenhar um papel muito mais obscuro: servir de segurança para o tráfico. A prática de usar animais exóticos como guardiões de substâncias ilegais não é comum, e o caso levantou questionamentos sobre os riscos envolvidos, tanto para as pessoas quanto para os próprios animais. Mayar foi preso, acusado de posse de drogas para venda e por manter um animal exótico sem permissão. O jacaré, infelizmente, estava em péssimas condições de saúde e foi levado ao hospital veterinário do zoológico de Oakland. Lá, especialistas estimaram que ele poderia ter entre 35 e até 85 anos de idade, um guardião improvável de um segredo que durou tempo demais. Número 11. A Fazenda Mascarada da Espanha Toledo, na Espanha, é uma região conhecida por suas belas paisagens rurais e tradição agrícola. Mas em 2023, uma fazenda com 120 mil metros quadrados, o equivalente a mais de 16 campos de futebol, se revelou como o centro de uma das maiores operações ilegais da história europeia. A princípio, tudo parecia legal, uma plantação de cânhamo industrial. Mas, ao analisarem mais de perto, os investigadores descobriram que aquelas plantas, na verdade, eram cannabis sativa, a forma psicoativa da maconha, cuidadosamente modificada geneticamente para se parecer com cânhamo. A polícia fez uma das maiores apreensões de que se tem notícia na Europa. 135 mil plantas de maconha foram confiscadas. E não parou por aí. Em depósitos próximos, encontraram 30 toneladas da droga já seca e mais de 3.700 quilos de flores prontas para distribuição. Em Madrid, outros 112 quilos de buds foram interceptados no aeroporto, disfarçados como plantas ornamentais. A operação foi considerada um golpe contra a saúde pública e 3 pessoas foram presas, com outras 6 sendo investigadas por participação no esquema. Número 10. O contrabando sinistro de partes de ursos. Na Rússia, em dezembro de 2015, uma inspeção em uma empresa madeireira revelou algo tão perturbador que os próprios policiais tiveram dificuldade em acreditar no que viam.
Dentro de vagões de trem, 37 sacos pretos sem identificação estavam escondidos sob serragem. O conteúdo, centenas de partes de ursos. Foram contabilizadas 527 patas de urso, um focinho, várias vesículas biliares e até glândulas de 3 cervos almiscareiros. Todo esse material tinha um destino certo: o mercado negro asiático, principalmente a China, onde partes de animais selvagens são usadas em medicamentos tradicionais ou transformadas em iguarias como sopa de pata de urso. Infelizmente, essa não é uma prática isolada. A ONG Animals Asia estima que mais de 1.000 ursos vivem presos em fazendas ilegais de Bili, no Vietnã, confinados em jaulas minúsculas e com feridas abertas para a extração contínua do líquido. Na Rússia, o tráfico de partes de animais é alimentado pela proximidade com o mercado asiático. A investigação do Ministério do Interior segue em curso, tentando desmantelar redes criminosas que lucram com tanta crueldade. Número 9. O fantasma na delegacia de polícia. Na noite fria de 20 de setembro de 2014, em Espanola, no estado do Novo México, nos Estados Unidos, o policial Carl Romero estava em serviço, monitorando as câmeras de vigilância do prédio da delegacia. Tudo parecia calmo, até que algo absolutamente estranho apareceu na tela. Uma figura esbranquiçada, translúcida e com movimentos suaves apareceu andando pelo pátio de segurança conhecido como Sallyport, uma área isolada cercada por portões e cercas. A entidade atravessou os portões como se eles não estivessem ali e sem ativar nenhum alarme. Romero, atônito, relatou imediatamente o ocorrido a seus superiores. Os colegas assistiram à gravação e também ficaram perplexos. Não havia explicação lógica. Ninguém poderia ter entrado ou saído da área sem disparar os sensores. Começaram então a circular relatos de barulhos estranhos e imagens inexplicáveis, inclusive no saguão do prédio. Embora o prédio não estivesse sobre nenhum antigo cemitério indígena, os rumores se intensificaram. Muitos acreditavam que o espírito poderia ser de uma vítima de assassinato não resolvido. A filmagem caiu na internet e gerou debate intenso entre céticos, entusiastas do sobrenatural e especialistas em fenômenos paranormais. Número 8. Túneis secretos de El Chapo Joaquim El Chapo Guzmán, o infame líder do cartel de Sinaloa, ficou conhecido não apenas pelo tráfico de drogas, mas também por suas fugas cinematográficas. Em 2014, no coração do estado de Sinaloa, no México, um dos esconderijos mais engenhosos do traficante foi descoberto, e chocou até os agentes mais experientes. Em uma casa aparentemente comum, localizada bem em frente a uma base da Guarda Nacional, foi encontrada uma passagem escondida sob a banheira do banheiro. A entrada levava a um túnel conectado a um sistema de drenagem de águas pluviais, o qual desembocava em um rio próximo. Guzmán usou essa rota subterrânea para escapar por pouco de uma perseguição de fuzileiros navais mexicanos. Apesar de estar cercado, ele desapareceu diante dos olhos dos agentes, reaparecendo apenas 6 dias depois, quando foi capturado em Mazatlán. O túnel tinha cerca de 200 metros e era uma obra complexa. Contava com iluminação, ventilação, trilhos e carrinhos para transporte. E esse era apenas um dos milhares. A DEA estimava que mais de 13.000 túneis do tipo já existiam no México, muitos sob controle do cartel de Sinaloa, usados para transportar drogas, armas, dinheiro e até pessoas. Uma verdadeira rede subterrânea do crime. Número 7. A coleção bizarra de Michael Jackson. O rancho Neverland, lar do astropop Michael Jackson, era conhecido por sua fantasia encantada, repleta de brinquedos, estátuas e elementos infantis. Mas durante uma investigação em 2003, os policiais descobriram algo muito mais inquietante dentro da mansão. O motivo da busca era uma denúncia de abuso feita por Gavin Arvizo, um menino de 13 anos. Ao revistar o local, os policiais se depararam com uma coleção de manequins de tamanho infantil espalhados por vários cômodos da casa. Alguns vestiam roupas infantis e tinham feições assustadoramente parecidas com amigos de Jackson, ou mesmo com acusadores como Macaulay Culkin e Jordan Chandler. A existência desses manequins foi interpretada por muitos como um reflexo da obsessão do cantor por crianças e pela tentativa de viver em um mundo imaginário onde pudesse estar eternamente cercado por elas. Já os fãs argumentavam que outras celebridades, como Marilyn Monroe, Elvis Presley e Andy Warhol, também colecionavam manequins e que isso não provava nenhuma culpa. O caso seguiu controverso.
mas as imagens encontradas em Neverland até hoje provocam debate sobre o que se passava de fato na mente e nos cômodos do rei do pop. Número 6. Operação Café Impróprio. No aeroporto de Malpensa, em Milão, na Itália, o dia 15 de julho de 2019 parecia mais um dia normal de importações e exportações. Porém, em meio aos pacotes rotineiros, os agentes alfandegários descobriram algo surreal. Um carregamento de 500 gramas de grãos de café, cada um deles cuidadosamente aberto, recheado com cocaína e fechado com fita adesiva marrom escura. A origem? Medellín, na Colômbia. O destino? Uma tabacaria em Florença. Mas o que mais chamou a atenção foi o nome do destinatário, Santino D'Antônio, um personagem fictício do universo de John Wick 2. Para a polícia, não era só uma piada interna, era um código, uma mensagem. Dentro da encomenda havia ainda um bilhete escrito em espanhol. Sinto tanto a sua falta. Poucos dias depois, em 18 de julho, os investigadores localizaram e prenderam um italiano de 50 anos, com origem colombiana, e um histórico criminal de tráfico de drogas. A operação foi batizada de Café Correto, Café Impróprio, e revelou um método inédito de contrabando, tão minucioso que os investigadores nunca haviam visto algo parecido. O valor de rua da droga escondida nos grãos? Cerca de $35 mil. Número 5. O carro fantasma de Savannah. Imagine estar em uma perseguição policial e ver com seus próprios olhos o carro que você está seguindo desaparecer. Essa é a história do misterioso Carro Fantasma de Savannah, que virou lenda urbana após um vídeo viralizar na internet em 2006. As imagens, gravadas por uma câmera no painel de um carro de polícia, mostram uma perseguição ocorrida em 2002, mas só divulgada anos depois. Um carro branco é seguido por uma viatura pelas ruas escuras e sinuosas. O motorista parece descontrolado, mas não para em momento algum. Então, o inexplicável acontece. O carro vira à esquerda e passa direto por um portão de cemitério, supostamente fechado. A viatura para abruptamente diante do portão e o carro branco desaparece completamente. O policial sai do carro, confuso, procurando o veículo sem sucesso. Muitos acreditam que se trata do espírito de alguém que morreu naquele trecho da estrada e continua refazendo sua última viagem. Outros apontam falhas no vídeo, ausência de sombras, falta de marcas de pneu e reflexos, o que indicaria uma farsa bem editada. A polícia local nunca confirmou nem negou a autenticidade do vídeo, e o autor da gravação nunca deu entrevistas ou ofereceu mais provas. O local exato da suposta perseguição até hoje é desconhecido. Número 4. As tartarugas radiadas de Madagascar. A ilha de Madagascar, conhecida por sua fauna única e ecossistemas exuberantes, também abriga uma das espécies mais belas e ameaçadas do mundo, a tartaruga radiada. Seu casco é marcado por padrões amarelos que irradiam de cada placa como raios de sol, o que a torna um alvo constante do tráfico de animais. Em abril de 2018, autoridades do país fizeram uma descoberta tão chocante quanto devastadora. Em uma casa de 2 andares na cidade costeira de Toliara, no sudoeste de Madagascar, foram encontradas mais de 10 mil tartarugas radiadas. Sim, 10 mil. Os animais estavam empilhados uns sobre os outros, em ambientes imundos, cobertos por seus próprios excrementos, desidratados, desnutridos e com doenças espalhadas. Muitos já haviam morrido, e centenas não resistiram mesmo após o resgate. Os responsáveis pela casa, um morador local e 2 cúmplices, foram presos. Porém, a tragédia revelava apenas a ponta do iceberg. Essa operação fazia parte de uma rede internacional de tráfico, voltada principalmente para o comércio ilegal de animais de estimação exóticos. Segundo a Turtle Survival Alliance, organização dedicada à proteção de tartarugas e cágados, as tartarugas radiadas estão sendo coletadas da natureza em ritmo alarmante, o que ameaça a sobrevivência da espécie. O caso de Toliara chamou a atenção do mundo inteiro e expôs, com crueldade explícita, o quanto o mercado ilegal de animais continua operando nas sombras. Número 3. A tragédia da policial Courtney Bennick Nashville, Tennessee, agosto de 2023. A policial Courtney Bennick, de 28 anos, fazia parte de uma força-tarefa da DEA dedicada ao combate ao tráfico de drogas. Além de ser uma agente exemplar, Courtney era esposa e mãe de uma menina de 3 anos. No dia 9 daquele mês, ela e seu parceiro, o oficial James Carter,
estavam em missão: uma batida em uma casa suspeita no bairro de East Nashville, conhecida por ligações com o narcotráfico. Lá dentro, o que encontraram foi algo muito mais letal do que esperavam: uma grande quantidade de fentanil. Essa droga, um opioide sintético, é incrivelmente potente. Quantidades minúsculas, invisíveis a olho nu, podem causar parada respiratória e morte quase imediata. Courtney sabia dos riscos. Ela usava equipamento de proteção e seguia os protocolos. Mas algo deu errado. Em determinado momento, ela entrou em contato com a substância e começou a passar mal rapidamente. Tonteira, náusea, colapso. Seu parceiro administrou naloxona, o antídoto, e chamou socorro. Mas era tarde demais. Courtney morreu no local. Sua morte abalou toda a corporação e gerou comoção nacional. Mais do que uma perda, o caso serviu como alerta sombrio. O fentanil é uma ameaça silenciosa, implacável e que está se espalhando pelas ruas dos Estados Unidos com consequências trágicas. Número 2. Operação Víbora, o mercado negro de cobras venenosas. A ensolarada Flórida, famosa por suas praias e vida selvagem, também abriga um dos mercados ilegais mais perigosos dos Estados Unidos: o comércio de cobras venenosas. Em 2020, a Comissão de Conservação da Vida Selvagem da Flórida, FDC, começou a investigar denúncias sobre esse submundo oculto. Nascia ali a Operação Víbora, uma investigação de múltiplos anos que revelou um cenário de arrepiar. Sob disfarce, agentes se infiltraram em redes que compravam e vendiam serpentes extremamente letais, muitas delas proibidas por lei. Entre as espécies negociadas estavam mamba verde, víboras de chifre, cobras de floresta, jiboias venenosas e até a taipã do interior, considerada a cobra mais venenosa do planeta. As autoridades conseguiram rastrear a compra e venda de quase 200 cobras de 24 espécies diferentes, com ramificações que se estendiam para fora dos Estados Unidos. O nível de perigo era imenso. Uma única picada de algumas dessas serpentes poderia matar um adulto em minutos. Ao final da operação, 8 pessoas foram presas. Entre os crimes estavam venda de répteis venenosos para pessoas sem licença, transporte ilegal de animais e falsificação de documentos. Juntas, essas pessoas enfrentavam mais de 60 acusações, algumas delas de crimes de terceiro grau. O caso expôs não só o tráfico, mas também a negligência e o risco que esses criminosos impunham à sociedade ao manterem animais perigosíssimos fora de qualquer controle. Número 1. O mistério das malas em Auckland. Em um dia tranquilo, em agosto de 2023, uma família de South Auckland, na Nova Zelândia, comprou um lote de objetos em um leilão de itens não reclamados de um depósito. Animados com a aquisição, começaram a explorar os pertences empilhados em um trailer. Entre os itens, 2 malas comuns, mas o que havia dentro delas tiraria o sono de todos. Ao abrirem as malas, encontraram restos humanos, ossos. Uma cena de horror absoluto. Chocados, os membros da família ligaram imediatamente para a polícia, que iniciou uma investigação por homicídio. O caso rapidamente se espalhou pela mídia e mergulhou a cidade em um mistério aterrador. A equipe forense vasculhou a unidade de armazenamento de onde os itens vieram. Encontraram roupas e pertences pessoais, mas nada que identificasse claramente as vítimas ou o responsável pelo crime. Fotos das malas e de objetos encontrados foram divulgadas publicamente, com a esperança de que alguém reconhecesse algo. Apesar de todos os esforços, até hoje o caso permanece sem solução. Nenhuma identidade confirmada, nenhum suspeito identificado. Um dos crimes mais sombrios da Nova Zelândia moderna começou com a simples curiosidade de uma família em busca de boas barganhas, e terminou com um enigma que continua sem resposta. Encerramento. Essas histórias provam que o trabalho policial vai muito além de sirenes e algemas. Por trás de cada porta aberta, de cada mala inspecionada e de cada pista seguida, pode haver um segredo sombrio, uma verdade perturbadora ou um mistério que desafia a lógica. O mundo real é muitas vezes mais estranho e assustador do que qualquer ficção. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!